Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo, ou visualizando, ou ouvindo no Spotify, no YouTube, no carro, em casa, fazendo as coisas, organizando a vida, né? Segundo episódio de Loucura Isso Aqui, com dois convidados super especiais. Um agora é parceiro, Daiane também já é de casa. Se aproxime mais, Daiane. Deve ser. Aqui é um bate-papo, né? Que o tema é muito pertinente, é o que está acontecendo na sociedade brasileira, mundial, eu acho, né? O sentimento de pertencimento. Quem vai explicar melhor sobre tudo isso, quem vai explanar melhor vai ser o Emerson e a nossa querida Daiane. Mas aí sou eu, Eveltana, do Loucure-se. Recebi a alta do CAPES AD faz 8 meses. Estou aqui com mais novo companheiro, radialista, jornalista, né? Superou tanta coisa também. O Reginaldo, que vai falar um pouco dele. E nosso companheiro Alisson de sempre. Por favor, Alisson, se apresente. Bom, prazer estar aqui de novo, né, gente? Vamos aqui explanar um pouco sobre este assunto, esse tema. E eu espero que seja uma hora de esclarecimentos e de um bom papo para a gente poder aqui se divertir e compartilhar nossas experiências. Eu me chamo Alisson, eu sou artista visual, eu faço parte do coletivo Loucure-se, da saúde mental aqui de Sobral, e eu estou aqui junto com os meus companheiros para a gente fazer esse programa maravilhoso. É isso aí, um bom dia, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou o Reginaldo Silva, como a amiga aqui me apresentou, eu sou radialista e quem sabe no futuro um jornalista, né? Ainda não sou jornalista. E também sou um ex-usuário do CAPS, aí em prol do alcoolismo, onde foi feito um acompanhamento com tratamento, fiz muito especial. E resumindo, foi de lá que eu busquei toda essa expectativa do que é o alcoolismo, do que é um acompanhamento psicológico, de modo geral. E hoje eu estou aqui fazendo parte do Loucura Isso Aqui com essa equipe maravilhosa. Bom, meu nome é Leide Daiana, eu faço festinha para as crianças especiais em Jaivaras. Eu tenho uma filha que tem microcefalia. Eu também estou sendo tratada lá no CAPES, né, por conta da minha depressão aguda. E eu estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhar com vocês a respeito da minha rotina com a minha filha e a rotina também da minha vida do dia a dia. Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite. Eu sou o Emerson, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre as perspectivas, né, que englobam aí a educação inclusiva, a inclusão educacional, né, numa perspectiva da sociedade contemporânea, né, da atualidade, né, como é que isso se dá, como é que se faz essa exclusão nos espaços escolares, nos espaços não escolares, né? Sou pedagogo, sou acadêmico de psicologia e sou assistente pedagógico aqui na Unic, também na Unitec, né? Onde aí é parceiro aqui do podcast, do Loucure-se, a gente vem trazendo muita coisa boa aí através dos episódios aí do podcast. Sim. Pois então vamos começar essa rodada de conversa. Eu acho que esse tema que foi proposto pelo Emerson teve uma receptividade muito positiva, né? Muitas pessoas começaram a falar que tema maravilhoso, necessário, importante, né? A gente seguiu isso. E como foi que surgiu esse tema para você? Como foi que você quis trazer esse debate, esse bate-papo sobre esse tema? É importante. Na verdade, eu, quanto educador, né, foi um tema que sempre me atravessou, né, desde o período da graduação, né, um dos meus estágios, né, os estágios de observação. Eu pude perceber aí muito essa questão das metodologias, né, ultrapassadas, que os professores do atendimento educacional especializado utilizavam, sabe? As metodologias de sala de aula, na verdade, era uma inclusão que incitava a exclusão,
né, dos alunos neuroatípicos dentro de uma sala de aula, né, mesmo sendo uma sala de aula, né, voltada só para esse público que é o pessoal aí que tem alguma necessidade especial, né, seja ela uma necessidade psíquica, seja ela uma necessidade motora, sabe, independente do âmbito. Foi através dessas vivências, né, que eu pude perceber a necessidade da sociedade, né, ter mais conhecimento sobre essas questões, né, sobre essas questões de inclusão, porque tem todo um contexto, tem todo um histórico, né, de luta para chegar hoje onde nós estamos e que ainda temos muita coisa para melhorar. Sim. E vou fazer mais uma pergunta para o presidente, né, fiquem à vontade, velho. Se sinta em casa, Reginaldo. Então, hoje com esse tema da inclusão da criança, né, que é o tema que tem problema de neuroapatia, né, neuropática, neurotípica, isso. Até é bom a gente falar assim, porque nem todo mundo conhece os termos também, né? Então, é bem complicado, é que nem se você vai ler uma bula, né, já viu como é que ela vai falar em inglês. Então, assim, o povo de casa aí quer saber realmente de como se dá de forma de tratamento para com uma pessoa que tem esse problema de neuropática. Neuropatia. Em relação à questão escolar, né? Como é que é o recebimento? Como é que você também, Daiane, vê também a pergunta dos dois, né? A questão da inclusão do seu filho. Sim. Quais foram as dificuldades, o que é que você encontra, né? E o que você acha que pode melhorar? E o Emerson também, quais são as sugestões? Vão estar tendo também essa coisa de alguns cursos voltados para isso aqui na Unitec também? Aqui nós ofertamos cursos de especialização, né, para os profissionais aí licenciados, profissionais bacharéis, né, que desejam aí ter mais um aprimoramento, né, sobre essas temáticas, a psicopedagogia, temos neuropsicopedagogia, temos neuropsicologia, né, cursos que contam com estágio obrigatórios e convivências, né, para trazendo aí mais benefício, né, na aprendizagem, nas dificuldades de aprendizagem e no contexto mesmo inclusivo, né, no contexto voltado mais biopsicossocial também, né, da vivência ali, da emancipação dessa criança, dessa pessoa, né, quanto pessoa com algum tipo de necessidade especial. Sim. Pois é. E aí voltando, né, mãe, como mãe, quais foram as dificuldades, o que é que você sente hoje, o que você... No começo eu tive muita dificuldade, né, principalmente na escola, teve muito preconceito, não das crianças, mas sim das mães. Sério? Sério. Nossa. A minha filha tinha 11 meses na época, né? Precisei colocar porque ela tem microcefalia. E aí eu fui para a Secretaria da Educação falar com eles que as mãezinhas não queriam minha filha na sala de aula por conta que ela iria atrapalhar outros alunos a estudar. Né? Porque ela gritava, ela demonstrava o que ela estava sentindo através de falar, mas gritando, né? Sim. E chorando. E aí foi o que eu fiz. Fui falar com a diretora fez uma reunião, né? Na época era até a doutora era até a Jaqueline, com as mães. E aí as mães falaram, ou a Nayana ou os filhos delas. E aí eu peguei e disse, pois eu vou mostrar a vocês que minha filha vai ficar aqui na escola. E aí eu fui para a Secretaria da Saúde, da Educação. Conversei com a secretária falou com outra pessoa responsável, e isso foi numa terça-feira. Quando foi quinta-feira, apareceu a secretária, apareceu a nutricionista, apareceu a chefe da educação e fizeram reunião com as mães. E nesse dia eu até, me desculpa se eu chorar, eu fiquei muito emocionada com as crianças. O que foi que a Secretaria da Saúde fez? Chamou as crianças da educação? Sim, da sala da manhã. Chamou a mães e eu. E aí perguntaram a elas, vocês querem que a Daiane saia da sala de aula? E elas disseram assim, não.
Nós não queremos, não faça isso, ela é nossa nenenzinha. E começava a chorar. Nós cuidamos dela, mãezinha, nós limpamos a boquinha dela, que ela babava, né? E ela ficava numa cadeirinha de bebê, porque ela tinha 11 meses. Nós passeamos com ela, e aí eu peguei e disse para as mães: vocês estão vendo isso? Os próprios filhos de vocês estão ensinando a vocês a não ter preconceito. Vocês que ensinam o filho de vocês a não ter amor ao próximo. E os seus filhos demonstraram que eles são totalmente diferentes de vocês. E aí a Secretaria da Educação me perguntou se eu não queria processá-las. Aí eu disse: não tem uma coisa melhor do que mostrar a elas o que aconteceu, que os filhos delas são as crianças incríveis. Então isso para mim já foi um castigo para elas. Então não precisou eu processar ela, não precisou eu processar a diretora, nem ninguém. E até hoje, as mesmas crianças estão na mesma sala dela, ela já está no 6º ano. Olha, que legal. E todas elas não saíram nunca. Quando disseram assim que a Nayana ia ficar na tal sala, né? Que é 6º B, todas quiseram ir para o 6º B. E teve uma que disse assim: eu não quero. Aí a Nayana fica na UE também, né? Quando a Nayana vai para a UE, a meninas ficam achando, olhando a armação delas. Em vez de quando elas vão lá para saber se a cuidadora está cuidando bem da Nayana. Para você ver como está melhorando. Sim. O bullying não vem das crianças, vem de nós adultos, né? E isso me deixou muito triste com essa situação. Hoje essa escola que a Nayana está é maravilhosa. A diretora também tem um filho que é autista. A alimentação da Nayana, eles fazem de tudo para ter a melhor alimentação para ela, o maior cuidado, né? É tanto que a Nayana se sente em casa. Amiga, eu vou buscar lá na escola, eu não quero ir para casa não. Porque lá tem TV, tem um colchão que elas mandaram comprar, né, para ficar bem à vontade, elas passeiam, tem esporte, né? Elas brincam com ela de esporte. Então, a Nayana, cada dia que passa, ela vai melhorando, né? Tanto no mentalismo dela, como é que a gente pode dizer? Isso, como também na motora. No começo, as cuidadoras sofreram um pouquinho, porque elas não tinham como entender o que a Nayana estava querendo dizer através do corpinho dela, né? Mas hoje ela já entende por conta dos alunos. Que legal. Quando ela diz, aí os alunos vão lá, ela tá com sede. Aí ela diz, como você sabe? Olha, já estão 6 anos com ela. Aí vou buscar um pouco d'água dela. Aí eu digo: mulher, quando tu tiver alguma dúvida, só falar para os alunos. Eles sabem tudo a respeito da Nayana. Sabe o que eu observei? Que essa coisa não é questão de castigo, não é castigo, é um aprendizado coletivo. São 6 anos. Que as outras mães também têm a questão cultural do novo, do desconhecido, mas que através do seu posicionamento foi importante a questão da inclusão. Ela não sai, e as crianças tão fantásticas como você falou, foram assim, primordial para esse fechar, né? Assim, ela fica porque nós queremos que ela fique. Mas eu acho que foi um aprendizado para todos. Eu aposto que as mães também aprenderam, né? Ficaram até envergonhadas. Então, assim, tipo, é uma questão que que está mudando, como você falou, como ela está melhor, tá bem melhor. É uma vitória, né? Que massa, porque eu quero um dia conhecer a Nayana. Então, assim, e justamente eu acho que a proposta dessa nova educação pedagógica que é de inclusão, é também trabalhar as famílias. Eu não sei se funciona assim, me diga se eu estiver errado, mas é trabalhar todo um contexto, porque isso a gente vem desconstruindo culturalmente também, né? Toda essa fala da Daiane, né, a respeito da Nayana, trazendo aí também essas questões que a Evelyn acabou de levantar aqui. A gente vê várias nuances, várias coisas, né, várias camadas dentro desse contexto, né, todo que a Nayana
foi inserida, que ela está inserida, né? Primeiro de tudo, a gente tem que levar em conta, né, a seguridade dela quanto ao ambiente escolar a partir da Constituição de 1988, onde a escola ela tem a obrigatoriedade, né, de estar ali com essa criança, na verdade, com essa pessoa que necessita de uma necessidade um pouco mais especial, né, uma necessidade que vai para além do profissional da educação está em sala de aula, né, ensino e aprendizagem, requer outras metodologias, outros tipos de metodologia, na verdade. Aí também a gente já pode perceber a necessidade, né, da formação continuada desses profissionais da educação, né, que é justamente onde entra toda essa questão dos cursos de formação, né, após você já está ali dentro da sala de aula, porque na verdade o professor, independente do âmbito que ele esteja, seja na educação infantil, seja na escola regular, né, no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, nível superior, o professor ele sempre vai ser um pesquisador, ele sempre vai estar ali tendo que pesquisar, né, atividades, metodologias que sejam mais viáveis para o seu grupo de alunos, o seu grupo de educandos. Na verdade, assim, essa formação continuada, ela se faz muito necessária para o professor de educação infantil, para o professor de atendimento educacional especializado, porque a partir disso ele vai ver a forma como o aluno, como o educando dele, ele vai adquirir conhecimento, né? Ele vai melhorar a motricidade, a psicomotricidade, sabe? A coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, sabe? E desde 2015, né, foi extinto também das escolas públicas e privadas de qualquer instituição de ensino toda essa questão de cobrar um valor a mais, né, de criança, de pessoa que seja neuroatípica para poder estar lá dentro da sala de aula. Na verdade, porque alegando que dá um trabalho um pouco maior, né, tem que ter um cuidado maior, não, isso não existe, isso não pode mais existir. Né? Se vocês souberem, inclusive pessoal de alguém que faça isso, vamos aí denunciar para o Ministério Público, porque isso não pode acontecer. Na verdade, faça igual a Nayana, desculpa, que a Daiane fez, né? Que foi a procura da Secretaria de Educação para reivindicar os direitos dela. Na verdade, eu acho que dentro desse contexto, falar ainda um pouco mais ali da questão da diretora da escola mesmo, né, de conscientizar a necessidade, né, e conscientizar as pessoas daquela situação, né, daquilo que acontece e que assim, hoje a pessoa ter algum tipo de neurodivergência, isso é completamente comum, né, nessa sociedade contemporânea. E outra coisa, a pessoa que tem essa divergência, ela não tem culpa, né? Os familiares dessa pessoa não têm culpa. Na verdade, que é outra coisa que a gente pode também trazer muito, é o cuidado com o cuidador, né? Com o cuidador da criança, da pessoa neuroatípica no contexto geral, né? Também levando até para além dessa questão das crianças, é o cuidado com o cuidador informal, onde a partir disso, né, a gente tem que ver essa questão da saúde mental dessa pessoa, como que essa pessoa recebe toda aquela questão que está acontecendo com seu filho, toda aquela questão que está acontecendo com a pessoa que ele sabe cuidar, exatamente, com a família. Inclusive, o Alisson já sabe, o Emerson também, eu não sei se o Reginaldo sabe, acho que a Daiane não sabe, mas eu sou neurodivergente, eu tenho TDAH e eu fui diagnosticada há uns 2 anos e meio, 3 anos, e eu sempre me achava uma criança, porque eu repeti em outros episódios o meu caso, mas eu acho que é pertinente falar aqui um pouquinho sobre isso, porque eu recebi meu diagnóstico tardiamente, agora como adulta. E então minha vida poderia ter sido completamente diferente, eu falo acadêmica e também socialmente, porque eu tive a pessoa que tem o TDAH tem uma tendência mais ao uso de substâncias, porque precisa da resposta da dopamina rápida. A minha vida acadêmica foi muito conturbada, eu entrava no curso, aquela coisa das coisas imediatas, sabe? E eu sempre me achava um peixe fora d'água.
E na época, não vou falar também a minha idade hoje, não, tá? Dos meus anos 1980, não se falava tanto. Mas como eu falo hoje, quando eu estou por aí e me chama, não, a gente pode falar sobre o tema, tal, nas palestras, né? Eu falo como é importante o diagnóstico cedo, para que essa criança, também tendo uma educação inclusiva, tendo toda uma resposta de uma sociedade, da educação, sociedade, saúde e tal, ela vai ter uma vida tranquila, produtiva, porque neurodivergente não é anormal. Eu me sentia um peixe fora d'água porque eu não tinha essa rede de apoio e ninguém falava muito sobre o tema, mas é necessário que as pessoas também desconstruam essa coisa que eu sou eveltana, eu tenho TDAH, mas eu não posso me rotular a essa condição. Sim. Né? Porque é além disso, né? Então a gente tem que começar, isso é parte muito da educação, porque a escola é uma extensão da família. Tu quer falar? E algo que acontece muito com relação às mães, né? Quando elas descobrem, quando elas recebem o diagnóstico, de ficar muito abaladas, né? De não saberem como lidar com aquilo. E aí vai pegar também a carga também dos familiares, né? Do pai, dos parentes ali. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como e como poderia ajudar, né, para as pessoas, assim, quem está recebendo esse diagnóstico, alguém que esteja ouvindo, assistindo, que queira saber. Bom, no caso, eu fui descoberta a Nayana com 11 meses de nascida. Ela fazia pericultura. Eu achava estranho porque ela não se mexia, né? Eu levava ela para o médico, mas dizia que isso era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando doida, que eu queria era ganhar dinheiro. Aí o que aconteceu? Glória a Deus, eu vou até isso. A Nayana pegou uma pneumonia. Na pneumonia a gente foi para a regional. Chegamos lá na regional, né? O pediatra falou para mim assim: mãezinha, a sua filha tem quantos meses? E eu falei 11 meses. A sua filha não gateia? Eu disse não. A sua filha não dá nenhuma mexidinha assim não. Do jeito que ela está aqui no seu braço, ela fica, eu disse sim, mas tem problemas. Mas sim, a gente vai resolver a pneumonia e vamos bater a tomografia da sua filha. Amigo, quando ele bateu a tomografia, que você sabe que a gente quando entra na regional, a gente só sai depois de todos os exames feitos. Né? Eu entrei 7 da manhã, saí 7 da manhã de outro dia. E aí ele fez igual que você fez agora. Trouxe um copo d'água para mim e mandou uma pessoa me dar um medicamento calmante. Né? E eu pensei, não, minha filha vai morrer. Né? E ele disse, mãezinha, você trabalha? Aí eu disse, sim, eu trabalho na Grandenga. Trabalho na Grandenga. Sua filha fica com quem? Eu com a minha mãe. Aí ele começou a me chamar de irresponsável. Você é um irresponsável, você não percebeu. Irresponsável? Sim. Nossa. Como é que você deixa sua filha com a sua mãe e não presta atenção nisso? Aí eu disse, doutor, eu prestei atenção. Eu levo ela para a pericultura. Todo mês ela vai para a pericultura. E todo mês eu discuto com o médico. Que era o doutor Ricardo na época. E aí ele disse, pois está aqui o diagnóstico da sua filha, ela tem microcefalia, o cérebro dela esquerdo não funciona, né, funciona lentamente, e ela precisa de fisioterapia, e ela precisa da senhora. O que a senhora vai fazer? Eu disse, vou sair do emprego. Primeira coisa que eu pensei, vou desistir dos meus sonhos, vou desistir de tudo para me cuidar da minha vida. E aí eu vou ser sincera com você. Quando eu cheguei em casa, deixei minha filha com o pai dela e fui no posto de saúde, quebrei tudo. Quebrei tudo né? Aí ele, vou chamar a polícia, chame, porque tá aqui ó, o diagnóstico da minha filha, que você disse que ela não tinha nada, você me chamou de louca. E também, para minha sorte, a Gleide, que até hoje ela trabalha lá, ela dava vacina, né? E toda vez que ela dava vacina, a Nayana não chorava. A Nayana ficava quietinha. E aí a Gleide já me ajudava. A Nayana, eu tenho realmente problema. Isso aí não está normal. E resumindo, a família não me apoiou. Eu fiquei igual ela, peixe fora d'água, né? Imaginando como é que eu ia fazer para melhorar a vida da minha filha.
Mas como eu sempre fui ativa, fui lá, falei com o doutor Ricardo e disse a ele assim: doutor Ricardo, eu estou precisando agora da sua ajuda. O senhor coloca, eu preciso da minha filha para fazer fisioterapia. Me informaram que lá no Ceará o cheque é muito bom em Fortaleza. E também existe a PAI. Se o senhor não quer que eu lhe processe, eu quero essa ajuda do senhor. Então você já tinha as informações. Sim, eu já fui atrás, tá? Eu sempre fui esperta, né? E aí, É muito importante, né? Que as mães sim, já porque tem mãe que é engraçada, né? Aí eu fui sempre né? atrás de pesquisar, né? E aí ele arranjou, ele conseguiu a vaga na PAI, conseguiu a vaga na Sara até hoje, ela é acompanhada no Sara Cheque. Quando nós chegamos lá no Sara Cheque, eu fui sozinha com minha filha. Eles perguntaram, cadê o pai? Aí eu peguei e disse para eles, fui sincera: doutor, não adianta trazer pai ou família para atrapalhar. Primeiro que eles vão dizer: eu estou cansada. Que hora eu vou para casa. Não tem comida. Essa menina está me dando trabalho. Então, doutor, até hoje eu faço isso sozinha. Deus, primeiramente, e eu vou para Fortaleza com a minha filha, eu volto. Então os custos são do seu bolso. Você que custeia, né? Isso, tudo sou eu. Por isso que, de tanto eu guardar tudo pra mim, eu comecei a adoecer. Sim. Você até viu, né? Sim. Inclusive, a minha eu não vou te cortar muito, mas a minha pergunta seria essa: se você falou que estava depressiva, com depressão aguda, se vinha dessa luta, né? Sim, porque foi tudo só pra mim. A família só sabia apontar. Aí o que aconteceu? Eu ia ser internada no Dr. Estevam, né, em dezembro do ano passado. Aí o doutor falou com eles, né, o médico de lá do posto, para eles ficarem cuidando da Nayana. Sabe para que eles falaram? Queria só o cartão da Nayana. Que o quê? Cartão de receber. O pessoal. A minha família. Gente. Nossa. E se desse eu pagasse uma pessoa por fora? Aí eu disse: como assim pagar por fora? Se o dinheiro não é dela, vocês poderiam pagar com o dinheiro dela. Né? E ajudar a pessoa lá na casa de vocês. Aí o médico simplesmente olhou para eles e olhou para mim e disse: mãezinha, vamos fazer o seguinte, vai se tratar lá no RAPS, não vá ser internada, porque senão você vai ficar pior do que você já está. Sim. Eu não poderia ir numa academia enquanto a minha filha estava na escola, porque eu estava sendo rica, estava querendo ficar gostosa. A senhora está vendo eu vestidinha assim, mas já falaram de mim, que eu não vinha para cá. Eu ia se encontrar com alguém. Olha, Só Só para você ver como a sociedade necessidades básicas, né? Coisas básicas. E aí eu comecei a andar feia, vou ser sincera com você. Eu comecei a não querer ir para academia, comecei a ficar trancada dentro de casa, comecei a pensar em me matar. Tomei 20 comprimidos de diazepam. Gente. Não sei como eu estou aqui ainda. Acho que é Deus mesmo. Isso foi mais ou menos recente? Dezembro desse ano, do ano passado. Nossa, como essa sua foto está sendo importante, meu Deus. super importante. Muito pra importante. conscientizar. E aí eu cheguei na UPA. Quando eu cheguei na UPA, Percebemos a necessidade de cuidar de quem cuida. E assim, eu vejo o cuidado que ela tem com a filha, o amor que ela tem. Gente, Sim. assim, é de emocionar. Quando eu vejo assim, ela vai, se veste de palhaço, vai pra, sabe, participa e brinca com a menina, sabe assim. mesmo eu estando com meus problemas, eu não desconto na minha filha. E muitas mães lá, né, que têm filhos, né, com saúde, ficam falando palavrões, né, com eles. E aí eu rebato, né, eu sento na calçada com ela, que eu gosto muito, pra ela ver os carros passar, que ela acha legal. E a mãe diz: menina, tá me danado. Aí eu chego pra ela e digo: amiga, vem cá, você tá vendo meu filho? Ela: tô. Você tá vendo ela correndo? Não. Você tá vendo ela andando? Não. Você tá vendo ela falando? Não. Pois agradeça a Deus seu filho fazer isso. Ele tá brincando na sua calçada. Ele chama você para brincar. Então brinque com ele, seja uma criança. Eu, com a minha filha, eu sou uma criança. Não vou mentir para vocês. Quando eu tô em casa com ela, eu brinco de boneca, eu jogo bola e ela acha bom. Quando não é nós duas, vamos assistir aqueles coreanos, né? Ela gosta. A minha mãe é muito grande também, meu amor. Ai, amigo, é mais engraçado. Eu tenho um nude
Jude, não sei se você já ouviu falar nele, que ele também tentou se matar, né? Que ele é um ator. Quando ela vê ele, ela fica assim, ó. Caramba, que legal. Não, Assim, essa conexão, né? Aí eu disse assim, eu vou dizer pro teu pai. Nesse jeito, né? Aí o pai dela chega e diz, olha, Natinho, tava se enxerindo pro coreano. Aí ela olha pra ele assim, Aí ele pega assim, Nayana, você só tem 10 anos, Nayana, e ele já tem 30 e poucos anos, né? Ela fala assim, né? Então é isso. Eu acho que a Nayana, ela é tudo na minha vida. Eu ainda estou viva. Eu vou ser sincera com vocês, eu não tirei minha própria vida novamente porque eu pensei nela. Eu imaginei, Senhor, o Senhor já me deu a resposta. Se eu queria ser internada, eles não quis cuidar da minha filha, imagine eu morta. Como será a vida da minha filha sem mim nessas horas? Né? Daiane, só te Ela vai contando. sofrer, né? Nós fizemos um projeto, assim, no mês passado, a equipe da gente, sabe, Emerson? Com as mães atípicas, as mães amigas, com a Daniele. E o nosso público seria primeiro os meninos, as crianças. Acabou que a gente, depois de ouvir as mães, a questão do autocuidado. Então, essa sua fala tão importante, porque eu acho que é importante que fique registrado, porque essa coisa da mãe se sentir culpada por estar se cuidando, por tirar um tempo para si, para ter vida, porque a mãe geralmente se anula completamente para ter a identidade de amor, por amor, né? As famílias, os relatos, que depois não convidam a criança para o aniversário, os pais abandonam as companheiras, tem os pais, aqui, né? Mas olha, como é importante a sua fala, porque você não pode se sentir culpada por se cuidar, por querer fazer academia, por querer se maquiar. Não se sinta e tire de tempo para você sim, porque senão é complicado, sabe? Eu acho que é importante a sua fala. E depois a gente vai começar, porque uma coisa vai puxando outra, né? Muito a questão da sua autoestima também, né? Toda essa questão de você cuidar, além da questão da sua saúde, né? A academia para melhorar a sua saúde, tudo. E eu percebi muito, gente, que mesmo a gente tendo muitos avanços, né? Muitas pesquisas feitas, né? Nesse contexto da educação inclusiva, né, e de crianças, né, no contexto geral, hoje a gente vê muitas vezes as crianças sendo ali só esperando ficar adulta para poder estar ali tendo serventia, né, de certa forma, trabalhar, sabe, tudo, e não viver esse período da infância. Não é verdade? Hoje a gente ainda percebe isso desse tempo atual. Aí vocês imaginam, né, se uma criança sem nenhum tipo de transtorno, sem ser neurodivergente, né, já tem todo esse desafio, né, para se inserir na sociedade, ter voz dentro da sociedade, ser ouvida, né? Aí vocês percebam aí como é que se dá com uma criança que é neuroatípica, né? Essa inclusão dentro da sociedade contemporânea. Isso é um trabalho que eu levo que vai muito além da questão da escola, né? Um trabalho social, né? De conscientização social, que as pessoas devem, né, buscar conhecer mais sobre essas questões, sobre a pessoa com deficiência, né? Porque assim, ela é funcional igual a todos nós, certo? Que com alguns tipos de limitações, né? Alguma coisa que seja ali de acordo com o que ela, né, tem, tudo, mas é a gente também não se ligar só nessa questão de diagnóstico, não é verdade? Porque a gente sabe que essa pessoa ela é capaz de também estar realizando várias coisas. Outra coisa que a família queria me proibir, levar ela para o cinema, né? Ela vai fazer o que no cinema? Ela não entende nada. Eu disse, a minha filha, ela tem direito de passear. Lazer. Ah, mas você mora no interior, como é que você vai fazer? Eu também. Não faço. Comprei a. Você vai para Fortaleza para o tratamento. Consegui uma cadeira de rodas, né, adaptada para poder fechar, que a outra que ela tem não fechava, né? Graças a Deus consegui. E aí eu trouxe ela pro cinema. Gente, a Nayana no cinema
com médico. Os meninos, as crianças tinham graça porque era o Rei Leão, né? E o rapaz, antes de nós entrar, tinha avisado que tinha que ter silêncio, não podia falar para poder prestar atenção no filme. Aí tinha uma criança lá rindo, aí ela olhou para a criança e fez. Depois assim, ficaram os meninos que estamos assistindo. E nós na primeira fila, o menino lá atrás. Aí a mãe do menino foi olhar no meu tablet e disse: nossa, mulher, ela é entendida, né? E meu filho, que é normal, assim, entre aspas, né, ter saúde, não entendeu. Mas aí ele disse assim: mãe, a menina mandou eu calar a boca. E o rapaz do cinema, né, que fica com a gente, começou a rir, né? Disse assim: nossa, sua filha, apesar de ser especial, ela entendeu que não é para fazer zoada. E foi a primeira vezinha dela, né, no cinema. E é isso que eu faço. Eu sempre faço a Nayana, levo ela para o açude, que eu acho que as mães têm que fazer isso. Ai, Dayana, não posso, por causa que fulano fala, azar deles, sabe? Eu fui para um curso em Fortaleza, fazer lá, a respeito das crianças especiais também, como fazer tipo um que nós estamos fazendo aqui, né? Contar a história da Nayana. Levei a Nayana, né? Pedi a eles permissão. Aí eu aproveitei e passei com a Nayana, levei ela para Miramar, né? Para ela conhecer. E vi o quanto a Nayana amou, né? E na hora da nossa reunião ela ficou quieta. Porque tem criança que fica, né? Aí tem uma parte que ela ficou um pouquinho nervosa, porque era o dia todo, né? Aí a parte, e ela ficava muito na cadeirinha de rodas, então eu pedi permissão para a gente sair um pouquinho mais cedo para poder ela ir pro quarto dela. Sim. Mas a Nayana, ela é muito entendida, sabe? Para quem tem microcefalia, que nem o médico me explicou, que ela ia ficar só deitada, que ela ia durar no máximo 1 ano de vida. Hoje, graças a Deus, ela já tem 12 anos, né? E espero que, em nome de Jesus, ela fique mais tempo comigo, porque é amor da minha vida, acho que primeiramente Deus, segundo ela. Então as mães também têm que fazer isso, fazer o filho desenvolver, porque não adianta você ter um filho especial e achar que ele nunca vai desenvolver e deixar ele dentro de uma rede, numa cama, prostrado, que eu vejo muitas mães assim. Ai, Daiana, não tenho paciência. Tem que ter, mas infelizmente. Depois eu passar a palavra para os meninos, como foi importante essa convivência da Nayana com criar as conexões afetivas, como fortalece o sistema imunológico dela, né? Eu imagino, eu não tenho propriedade para falar assim, olha, eu não sou especialista, mas como é importante ela se sentir integrada, né? Inclusão, né? Ela se sentia ali pertencente ao espaço, né, Isso, no qual o ela... espaço é dela também. Exatamente, o espaço que ela está inserida, né? Ela tem que entender que aquilo dali também tá para ela, né? É para ela, é feito para as vivências dela. E entra muito toda essa questão do preparo social, né? Do preparo da escola, da formação continuada para a escola, da formação também sobre essas temáticas para os pais em geral, não só para os pais atípicos, né, para os pais em geral, né, seja qual for a neurodivergência, é necessário que eles tenham esse conhecimento para não acontecer coisas, episódios como esse que aconteceu com a Daiane e com a Nayane, não é verdade? Que partiu por parte dos pais dos alunos, né, não é verdade? Nem para os colegas de sala de aula da Daiane, muito pelo contrário. Ela foi super acolhida por eles, não é verdade? Então, assim, essa formação continuada por parte dos educadores também faz uma diferença muito grande, né, nessa questão do atendimento educacional especializado. E assim, isso começa lá, assim, desde os direitos humanos, né? Na verdade, a gente teve a Constituição de 1988 que assegura, né, a inclusão de crianças atípicas, né, no ensino regular. Desde 2015, né, temos também a lei, né, a lei brasileira de inclusão. Essa lei, ela também assegura que a escola, seja ela privada ou seja ela escola pública, ela receba a criança ou aluno neurodivergência, a criança atípica, né, não cobre nenhum adicional por essa criança, não é verdade? Hoje a gente conta, né, nos municípios e também em algumas escolas privadas com os auxiliares, com os cuidadores,
né? Eu acho que a gente ainda deve melhorar muito nessa questão, né? Principalmente quando se fala numa formação para esse profissional que está lidando direto com essa criança, não é verdade? Porque hoje só é exigido, né, pelos municípios o nível médio. Eu acredito que para você lidar ali com uma criança que tem uma necessidade especial, é necessário que você tenha uma formação para poder ajudá-la, né, cognitivamente, psicomotora, né, nessa questão da psicomotricidade, sabe? Nessa questão também da cognição no contexto geral, sabe? Porque o objetivo de você estar ali lidando, de você fazer ali uma atividade com a criança atípica, o maior objetivo é você dar para ela autonomia, é você mostrar para ela que ela é capaz de fazer determinadas atividades. O intuito de tudo isso é isso, por exemplo, uma criança com TEA, não é verdade? O intuito de você estar ali com ela, fazendo ali algumas atividades, brincando, né, como você falou, porque o brincar é uma metodologia de ensino muito bacana. É uma metodologia de ensino, né, uma forma de ensinar que se usa muito pelos psicopedagogos, pelos psicólogos, pelos neuropsicólogos, sabe? É muito utilizado na reabilitação neuropsicológica, sabe? A questão do brincar, do lúdico, sabe? Então isso se faz necessário justamente para que tenha um êxito, né, e traga autonomia para essa criança, para essa pessoa. Essa atividade, você como estudante de psicologia, ela contribui para a intelectualidade da criança, para a percepção dela? Sim, ela contribui porque ela vai estar ali vivenciando coisas, né, que ela já tem subjetivamente dentro dela, ela vai estar expressando através do brincar, sabe? Hoje, né, quando pode até ver comigo, a gente vê por parte de alguns profissionais psicólogos, né, de alguns psicopedagogos, né, o uso, né, do lúdico para que possa, né, ser externalizada alguma situação que a criança esteja passando, né, levando aí para um âmbito também de negligência, né, de violação de direitos também. Às vezes a forma de expressar dessa criança é através do pintar, é através das brincadeiras, sabe? Que ali o profissional, né, que já tem todo o aparato, tem toda a formação, vai conseguir, através disso, né, e através também de outros tipos de investigação, ver ali o que é que está acontecendo, né, de vulnerabilidade com essa criança. Para você ver o tamanho eu percebendo aqui, e observando ela falar, quanto ela tem esse esforço, né, de realmente de fazer tudo isso, como ela falou, que ela faz essas atividades, né, no dia a dia, mediante com a filha. E aí eu observando a percepção que a criança tem, né, como você falou, que ela pediu que me calasse, ou seja, a intelectualidade dela, perceber que ali é um silêncio, né, enquanto o outro já todo espontâneo, né, não teve essa intelectualidade e perceber isso. E isso para mim eu fico assim meio espantoso com que as pessoas muitos podem falar, isso é uma doença, não sei o quê. Você também, com a sua força de vontade, além de cuidar da sua criancinha, da sua filha, ainda tem essa preocupação de receber a negatividade, né, de familiares ou de vizinhos, e de você pular por cima de tudo isso, né? Uma pessoa que chega ao ponto de querer tirar a própria vida por pressão de um próximo, de um outro, né? Ao invés de ajudar, está ali tirando aquela situação da pessoa enquanto você está trabalhando em prol de uma coisa boa para você e para os seus filhos. Tem gente querendo dizer. Só para você ter noção, eu faço festinha para crianças especiais, né? E vai criança também com saúde. Muita gente. Eu achei legal que eu faço para criança, ela vai aparece com saúde de vez em quando. Levo logo tudo. Porque assim, eu não queria só as crianças especiais, né? Eu queria que elas entendessem que as crianças especiais também são crianças igual a elas, né? E eu recebi crítica, sabe? Por que você botou criança feliz e só vai mais crianças especiais para normais? Você não tem medo de uma criança especial machucar a outra, né? Principalmente aos autistas. E aí eu expliquei a elas, não, por quê? Porque quando vai profissionais, né? Eu tenho uma equipe. Aí tem a sala de biblioteca que as crianças ficam, tem a sala de teatro,
enquanto as mãezinhas ficam com a gente fazendo a dinâmica com as mãezinhas. E até nisso eu fui criticada. Nossa. E é porque eu que vou atrás de tudo. Eu vou atrás de brinquedo, eu vou atrás de lanche, tudo é eu. Através de educação, né? Sim. Você consegue. Isso lá mesmo no Jaibá? Não, aqui em São Paulo. Eu vou nas lojas aqui. Sim, e outra coisa, eu vou com a cara e a coragem. Eu chego lá até preto, né? Azul branca, né? Mas no dia, gente, vocês assim, vai, essa mulher tá, ela se pronuncia. Porque eu chego pretinho, né? E aí eu sou a última a chegar. Por quê? Porque eu ainda vou tomar um banho, né? E aí as minhas equipes já vão ajeitando lá, né? Ajeitando um bolo, refrigerante, salgado. Aí eu disse até pra elas, olha, a principal não sou eu. Primeiramente Deus e as crianças e a Nayana. A Nayana que é o prêmio, que é a princesa da festa. Aí ela disse, Nayana, cadê a Nayana? Aí fica no microfone, né? Que dá pra ouvir lá na minha casa, que é bem pertinho, no colégio. Dayana, estamos precisando de você aqui. Eu sou Aí eu pego e digo, né, gente, vamos continuando aí, que eu não sou a principal da O banho, né? É as crianças e as mães são as principais. Eu apenas faço a festinha para elas. Que legal. Despertou aí uma coisa, né? Não só em prol da filha dela, né? Mas Para a comunidade. A comunidade Inspiração. nunca teve, né? Aí, o que me fez eu fazer essa festinha, que me deu mais coragem, foi as mães pelos preconceitos delas. Sim. Foi isso que eu imaginei. Vou ter uma ideia de mostrar a elas que as nossas crianças, além de ser especiais, elas entendem o que é melhor para elas e também elas podem ficar junto com outras crianças. E tem os direitos. E a Nayana, eu explico logo, sabe? Fico longe da Nayana, que ela belisca, ela puxa cabelo. Aí ela fica logo ali no tempo. Bem quietinha. Ah, se você passou, amiga, puxa cabelo. E eu nem olho. Aí tem uma criança que eu até ri, assim, mãezinha, eu gosto do filho de castiga, ela puxou meu cabelo. É uma criança, né? E eu deixo lá um papel bem grande, longe da Nayana, sabe? E a menina começa a rir. Que maravilhosa. Eu tô explicando que ela belisca, né? Faz muito bem pra ele. Nossa, que surpreendente. Que a Não, eu Ana tô e a esperando vocês Nayana voltar. são é um presente, Vou fazer esse né? ano, viu? Todo ano a gente faz. Vamos e aí sim. eu quero vocês lá. Eu vou, nós vamos, né? Vamos até falar com o pessoal do Capzinho, inclusive do Capzinho Infantil. Pra gente poder ir se organizando, né? Você já conhece lá? Não. Não? Não, nunca ouvi falar. Local Vai pedir um patrocínio, por favor. Você vai poder ficar Vamos fazer uma perto- campanha no loucura. Vamos, e tal, vamos né? atrás de patrocínio. Pronto, conte com a gente também Sim. pra Quem vai arrecadar. poder ficar perto da Nayane sou eu. Não saber. Até a polícia, ela não quis fazer nada com a polícia. Meu Deus do céu. Aí ela disse, aí ele falou assim, nossa, ela me amou. Isso não é porque o senhor é alto. Se o senhor fosse baixinho, o senhor ia. Ai, que presente bom esse daqui foi a presença que eu que, né, maravilha. Não, eu acho que Maravilha. gente, eu acho que já está um tempo, né? Porque a gente acaba conversando e vai Vai passando, vai passando, puxa né? outra. Mas tá tão boa, né? Mas assim, vamos fazer a campanha, o Loucura, a Unitec, o NIC, inclusive, vamos sim, vamos, né, Reginaldo? Mas aí vamos propor, eu acho até, sabe, Emerson, que esse assunto vai ter outros episódios, Sim, sim. porque é rico e é muito importante essa discussão. E essa conscientização, ela é, além de importante, ela é necessária. Necessária. Ela é muito necessária. Aí eu vou pedir as considerações finais para cada um, agradecer. No final do episódio, vamos colocar os Instagrams de todos, né? A gente compartilha sempre o link. Eu quero agradecer a todos. Obrigado. Mais um episódio. Acho que tem que ter continuidade esse aqui. E que presente maravilhoso. Maravilhoso da Rayane. Que histórias fantásticas. Eu estou encantada, né? E que é necessário você ter falado o que você falou, que é importante replicar essa sua fala.
Eu quero agradecer. Continue ligado no Loucura Podcast. E aí vou passando a palavra para cada um, tá? Bom, foi muito assim, legal esse momento, né, da gente aqui, essa conversa. E assim, uma das coisas que ficou na minha cabeça aqui foi essa parte do você não perder tempo com o que não está agregando. Não é como ela disse com a família, a família vai ficar só enchendo o saco ali falando as coisas. Não, fica em casa, deixa que eu vou lá, só mesmo eu consigo, dá certo. Às vezes a gente precisa fazer isso, né, de deixar a negatividade, porque não, a pessoa não tá querendo, tá bom. Vai lá, foca ali no que você quer, foca nas coisas importantes, né, naquilo que você ama, naquilo que você gosta. E as coisas fluem, né? As coisas fluem quando a gente está assim, e a gente vê as coisas fluindo, as coisas indo bem. Então, eu espero que essa mensagem também chegue até vocês aí de casa, vocês que estão ouvindo no Spotify, para nós, para as nossas famílias. E é isso, muito obrigado. Então, aproveitando aqui a carona com o Alisson, né? Eu admirei muito a história da Daiane aqui, com a Nayane, que é a filha, né? E tá aí, gente, é um exemplo, né, que a vocês aí de casa que tem filhos, né, especiais, assim, carregam o amor dentro do coração, tanto dele como o seu, né? E também sigam a esse exemplo, né, de uma mãe guerreira e lutadora pelo próprio filho, que também passou a acolher a comunidade dessa forma. Então, assim, felicidades para todos, né? E outra coisa que eu digo, faça que nem aquele sapinho surdo, não sei aquela historinha, né? Sim. Não vamos escutar o bafafá, o negativo de vizinhos, de familiares. Simplesmente siga e saiba que o seu coração sabe que é bom, então siga ele, tá bom? E obrigado, gente. Obrigado por ter vindo. Aqui nosso futuro doutor Alisson. Doutor Emerson. E obrigado pelo convite novamente, gente. Você faz parte aqui já, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês pelo convite. Eu queria dizer às mãezinhas especiais, tá? Que vocês não desistam, não fiquem tristes, não vão atrás de fazer coisas que vão lhe machucar. Procure ajuda, como eu fiz, né? Quando eu vi que eu ia tirar minha própria vida, eu fui no posto pedir ajuda. Então é isso, peça ajuda, não tenha vergonha, isso não é vergonha. E não deixe de se amar por causa de fulano ou ciclano. E outra coisa, lembre-se sempre do seu filho. O seu filho necessita de você como você também necessita dele. Então, nenhum dos dois pode viver um sem o outro. O amor dos dois tem que ser sempre juntos. É igual isso com a Raquel. Pessoal, quero agradecer a grande amiga Beltana, aos meninos também. Quero aí parabenizar a Daiane, né, por toda essa luta, né. Quero deixar aí para todo mundo que está aqui nos acompanhando, né, no Spotify, no YouTube, toda essa reflexão da necessidade também do olhar para quem cuida, né, do olhar para o cuidador. Na verdade, a gente tem aí o caso da Nayana como exemplo, né? Questão de pressão, de familiares, né? De toda a sociedade que estava ali ao redor. Eu acho que é um papel de todo mundo, meu, de vocês que estão em casa ouvindo e assistindo também, ter essa conscientização. A gente está no século XXI, a gente está numa era muito atual, né, onde a informação ela chega para você a toda hora, a todo momento, através do seu celular. Não custa nada você se atualizar dos termos corretos a se utilizar, não é verdade? Você se atualizar de como é que é essa neurodivergência, né? E a partir disso ter aí dar a essa pessoa, né, essa criança, uma autonomia e uma qualidade de vida bacana para essa mãe, para esse pai, mas principalmente para a mãe, porque eu sei que 95% desses cuidadores são as mães. E às vezes, gente, nós mães somos mães solos mesmo tendo o pai dentro de casa. Isso. Verdade. E é isso, mas vamos dar continuidade a esse episódio que merece, né? Sim. E é isso aí.